Graça e paz, igreja. Aleluia. Coloque-se de pé. Tu és bom, Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. Texto que ninguém conhece, novidade, aleluia. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais um culto, por mais uma palavra, por mais um momento na tua presença em que nós podemos te bendizer, Senhor. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Pai, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre mim graça, para que eu faça aquilo que é a tua vontade, que tudo que eu disser seja movido apenas pelo teu Espírito, e que o que for proveniente do meu coração, o Senhor não permita que sequer me chegue à boca, Pai. Mais uma vez eu entrego este momento em tuas mãos e te louvo em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema que nós vamos falar essa noite é: a desordem afasta a presença de Deus. Por que nós começamos logo com Gênesis? Porque esse momento de Gênesis é o início de toda a nossa história. E logo aqui nós podemos ver Deus dando o primeiro exemplo, a primeira descrição do seu caráter. Porque a Escritura, toda ela, nada mais é do que uma apresentação de quem Deus é, como Ele é, o que Ele quer, o que Ele não quer. E nós vemos em toda ela a demonstração do seu caráter, como Ele age, o que Ele espera. E aqui, nesse momento da criação, nós vemos isso, Deus mostrando que Ele é organizado. Por quê? Porque Deus, Ele não cria as coisas de qualquer forma. Ele não cria hoje um macaco, amanhã a banana. Ele não sai por aí criando as coisas de qualquer forma, aleatoriamente. E principalmente, Ele poderia ter feito tudo de uma vez. Haja tudo. Ou Ele poderia ter feito divisões diferentes. Mas o Senhor, Ele fez de uma forma onde tudo se conecta e se encaixa perfeitamente. Ele criou as coisas de forma organizada, onde tudo faz sentido, tudo está em harmonia. E em toda a Escritura, nós vemos esse exemplo corriqueiramente ali, como se fosse algo comum. Ele não diz: vejam como eu sou organizado, olha como farei. Para o Senhor é algo natural. E por que é que nós entendermos que Ele é organizado é importante? Porque aquilo que Ele diz sobre Ele é o que Ele espera de nós. Por quê? Nós vemos que Ele diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Logo, nós temos que nos parecer com Ele. Veja só o que diz em Êxodo 25, e vamos ler dos versos 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Sabe por que a gente leu isso aqui? Porque aqui nós vemos o quanto Deus é organizado. Porque Ele não diz assim: fala para a galera trazer o que eles tiverem. Não importa, dá para usar, vamos usar. Ele dá todos os detalhes. E não só Ele diz o que é necessário trazer, mas Ele diz o que vai ser feito com esse material. Você vê a ordem nisso? Ele diz: me tragam isso, isso aqui nós vamos usar para isso. O Senhor é organizado
em todos os detalhes. Isso nos mostra que ele requer isso de nós. Por quê? Porque a ordem dele é dada ao povo. Ele está ensinando ao povo a agir de forma organizada, dizendo para eles o que trazer, e depois, lá na frente, ele vai dizer como vai ser usado. Não suficientemente, depois ele vai dizer aonde as coisas vão ficar, em que posição, e isso não é assim, pode ficar lá, do lado lá. Ele diz, tem que ficar viradinho, horizontal, vertical, em cima, embaixo, aberto, fechado. Ele diz tudo. Por quê? Porque ele é organizado, ele quer as coisas do jeito dele. Se não for assim, não tá bom. Outra forma de nós vermos a organização do Senhor está em Deuteronômio 23, e nós vamos ver os versos 12, 13 e 14. Aqui nós estamos aprendendo que a organização, ela não é qualquer coisa. Ela vem desde o planejamento. Porque aqui eles ainda nem estavam construindo o tabernáculo, eles estavam recebendo a ordem de que deveriam fazer. E desde o planejamento, de como vai ser, o tamanho, tudo o Senhor organizou. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Sabe como é que a gente aplica isso aqui? Já viu alguém que você vai na casa dela e toda vez é uma bagunça? Não estou falando daquela coisa normal, tem criança, tem um brinquedinho espalhado. Eu estou falando daquela coisa que é excesso. O Senhor é organizado e limpo. Ele não vai estar em nosso meio, no meio de desordem, bagunça, sujeira. Por mais que a gente tente justificar, é porque eu trabalhei o dia todo, é porque as crianças, é porque eu não tenho tempo. Ainda assim, eles poderiam dar milhões de desculpas. Senhor, mas o povo está no meio da guerra, como é que vai? Leva um equipamento. Senhor, mas é porque... Não quero saber. O que ele diz no final? Para que ele não veja algo desagradável e se afaste. Mas aí a gente poderia dizer assim, nossa, mas é algo natural do ser humano. Deus vai entender. E ele diz o quê? Se eu ver, eu saio daqui. Ou seja, para o Senhor, limpeza, higiene, organização é extremamente importante. Se em nosso meio, em nossa casa, houver bagunça, desordem, sujeira, não espere que o Senhor esteja ali. Se nós estamos no meio de desordem e estamos achando que Ele está ali, que Ele está falando, estamos enganados. Porque o Senhor não está na desordem. Ele disse, eu me afasto. Por quê? Era algo natural do ser humano. Ele poderia olhar e falar, foi eu que fiz, né? Foi eu que fiz, ele diz assim. Ao contrário, ele diz, eu os fiz assim, mas não para agir assim. Eu espero organização, limpeza, higiene. Como é que o Senhor, Criador de tudo, vai andar no meio da bagunça, da sujeira? Nós vemos Deus zelando pela limpeza. E às vezes a gente acha que é um detalhe bobo, não é? Deus não se importa com isso. Até porque hoje em dia tem um belo discurso de que Deus só vê o coração. Deus só se importa com o seu coração. Não se importa com a sua roupa, com o seu cheirinho, com a limpeza e a ordem da sua casa. Deus só quer saber do seu coração. Mentira. O Senhor zela pela limpeza também. E não só, perceba, Ele não só diz para eles que Ele quer que o acampamento esteja limpo. Ele diz que eles têm que planejar o acampamento de forma que ele não entre ali e sinta nenhum cheirinho desagradável. E ele ainda diz mais, andem aí com o equipamento para que, se necessário for, vocês tenham com que se virar. Porque, ai Senhor, mas não teve como.
Faltou organização, né? Faltou um planejamento. O Senhor se importa com todos esses detalhes. Mateus 25, 34. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Preste atenção agora. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Tem talvez alguém que pense assim que a salvação ela foi um plano B. Deus foi pego de surpresa, ele não contava com isso, então ele fez um planejamento ali, vamos resolver. Não. Desde a criação do mundo, ele já tinha um plano de salvação. Deus é tão organizado que ele podia dizer assim, lá na frente a gente resolve isso. Depois a gente vê. Não. Sabendo ele como as coisas aconteceriam, ele já planejou de antemão, desde a criação do mundo, como as coisas seriam, porque ele é organizado. Ele tem planejamento. Ele olha as coisas e resolve antes. Algo importante para nós aprendermos com o Senhor. Porque tendo um Deus organizado, que planeja, que gosta das coisas limpas, como nós podemos agir o oposto? Nós vemos o que é o oposto de Deus lá fora. Não é verdade que hoje em dia tem lá fora uma tal de desconstrução rolando? Desconstruindo o que é belo, a beleza não importa. Aí vai Deus e cria pássaros de cores maravilhosas, árvores de tudo quanto é tipo de fruto, flores de tudo quanto é jeito. E vem a criatura dizer que ele não se importa com a beleza. Aí tem a desconstrução da arte. A arte antigamente era o quê? Belas pinturas reais. O que é a arte agora? Um monte de balde empilhado caindo. Lá fora é normal, é esperado, não nos assombramos que tudo seja desconstruído. A mulher é desconstruída agora lá fora. Não precisa ser lisinha, pode ter uns pelão saindo para fora. Cabelo, para que cuidar? Vamos raspar. Maquiagem, nada disso importa. Perfume, cheiro natural. Desconstrução daquilo que Deus fez. Deus não se importa, Ele quer saber do seu coração. E aí Ele diz o quê? Eu não vou nem andar no meio de vocês se você estiver fedendo. Deus realmente não se importa? Se nós fôssemos olhar a forma como Ele criou as coisas, entendermos que Ele criou assim e é assim que Ele quer, como é que Ele criou? Homem e mulher, uma bela mulher, um belo homem, um jardim lindo. Tenho certeza que Ele não os criou fedendo, sujos. E aí, nós podemos olhar para isso e entender como é que Ele quer as coisas. Ele criou as coisas com ordem, Ele quer com ordem. Ele criou cada coisa num dia, não se apressou. É assim, hoje a gente faz isso, amanhã a gente faz a outra parte. Organizado. Deus se importa, sim, com os detalhes, com a limpeza, com a beleza, com a higiene. Não é como tem sido dito que o que importa é o seu coração. Porque de que vale alguém dizer que meu coração é do Senhor e abandona princípios, abandona a origem das coisas, como elas são e foram criadas? 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Deus não é Deus de desordem. Aí, nós vamos agora entrar num outro ponto. Ordem, organização, planejamento não é algo exclusivo de limpeza, de casa. Nós podemos ser desorganizados, sem ordem. Aonde? No casamento. Um casamento sem ordem. Nós podemos ser desorganizados na hierarquia, desrespeitando a ordem das coisas. Quem é que manda? Quem que tem que obedecer?
Isso na casa também. Quem é que manda? É os pais. O filho obedece. Quem é que manda? O marido. Quem é que manda? É o pastor. Quem é que manda? Ordem. Ordem hierárquica. O Senhor respeita e ordena essa ordem. Ele estabelece as coisas assim. Desde o jardim, ele chega para Adão e diz o quê? Adão, governe sobre todas as coisas. E para Eva, Eva, sujeite-se ao seu marido e seja auxiliadora. E aí veio o homem e diz o quê? Não, assim não tá bom, Jesus. Ordem. Todas as coisas têm ordem. Como nós podemos ser desorganizados sem ordem, além do casamento, da casa? Finanças. As finanças também têm que ter ordem. Da igreja tem que ter ordem. Todas as coisas precisam ter ordem. Porque queremos convidar o Senhor para a nossa casa. Sem ordem. Ninguém manda em ninguém, todo mundo faz o que quer. Filhos mandam nos pais. Queremos que o Senhor entre na nossa empresa. Sem ordem, não sei para onde vou, onde o que vou fazer. Se queremos a presença, precisamos ter ordem. Não importa em que área, em que sentido, a ordem é necessária em todas as áreas. Ordem e planejamento. Por que às vezes a gente fica perdido? Não planeja, não se organiza, não estabelece alvo. O Senhor tem um alvo. Quando Ele criou, Ele não saiu assim, vamos ver o que vai dar. Ele sabia o que faria, quando faria e como faria. E é assim que nós temos que agir, com ordem, visão. O que eu vou fazer? Para onde vou? Quando? Quem manda aqui? Quem vai obedecer? O que faremos? Ordem, organização, limpeza, beleza. Sabe por que tem gente que vende mais do que outro? Porque se preocupa com esses detalhes de beleza. Às vezes a gente vê um vídeo na internet que a pessoa está lá montando alguma coisa que é o trabalho dela e é bonito, bota um perfuminho, faz uma embalagem bonita. Aí vem um outro e, ai, mas eu não consigo. O outro está se esforçando, organizado, com cuidado. A beleza importa. A ordem importa. Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios de sua casa, não dá lugar à preguiça. Por que às vezes a casa é desorganizada? É pela preguiça. É porque a gente gasta tempo demais com o abençoado do celular. Aí a gente fala que não teve tempo, que não conseguiu. Mas a nossa casa, ela reflete quem nós somos. Se o lar é desorganizado, sujo, cheio de coisa entulhada, é reflexo de quê? De uma mente entulhada, desorganizada. Cuida dos negócios da sua casa, em todos os sentidos. Da beleza, da organização. Às vezes a organização da casa está em dia, mas as crianças tudo ranhenta, tudo suja. Às vezes os filhos estão bonitos, mas a mulher está largada. Às vezes está tudo bem, mas o marido é um desleixo. Deus se importa com a beleza das coisas, com a ordem, com o cheiro. Sabe o que Deus espera? Entrar na nossa casa e ver aquele cheiro de casa arrumada, aquela casa bonita, aquela família bem vestida. Você acha que Deus não se importa com isso? Se Ele disse para o povo no acampamento, no meio do deserto, para eles: faz um lugar separado, por favor, porque eu não vou andar no meio de vocês com mau cheiro, com coisas desagradáveis que eu não quero ver. Da mesma forma é na nossa casa, na nossa vida, em todo o contexto. Eclesiastes 10, 18. Eclesiastes 10 e o versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. A gente pode dar 1 milhão de desculpas para toda a má situação. Falta de dinheiro e tempo e as crianças.
Mas tudo isso é reflexo da desordem. Se os filhos são uma bagunça, a culpa é de quem? Se a casa, aqui o próprio Senhor já está nos dizendo, se a casa está com um goteiro, um telhado mal cuidado, a culpa é de quem? Da preguiça, das mãos indolentes. De alguém que não está preocupado com isso. Ele se importa. E nós, igualmente, deveríamos zelar por todas essas coisas. Se queremos mais de Deus, precisamos entender quem Ele é, para que então nós nos aproximemos dele de forma agradável a Ele. Ai, Deus gosta de gente cheirosa, então eu vou chegar para Ele cheiroso. Deus gosta de gente arrumada e bem vestido, então vou me vestir da melhor forma possível. Pode ser que talvez você não tenha muito bom gosto? Pode ser, eu diria por mim. Mas, ainda assim, é o seu melhor. O que é que importa? É que você se esforce por agradá-lo. Às vezes a gente está aí achando que o que falta a nós é jejuar 30 dias, orar 24 horas, e na verdade o que nos falta é zelo. Nas coisas simples. Na casa, na vestimenta, no perfume, na beleza, na ordem. Está orando 24 horas e a casa está uma unça de pernas para o ar. Está jejuando 24 horas, mas está com mau hálito já até por causa do jejum e nem se preocupa. Está entendendo como os detalhes para o Senhor, eles são importantes. Parece bobeira. Deus está preocupado mesmo. Que eu esteja diante dele cheiroso. Chegou da academia e foi orar. Deus não se importa. O que importa é que eu fui orar, né? Será? A casa está de pernas para o ar e a gente vai orar. Será? Vamos dar um trato antes? Perfumado, dar uma ajeitada em tudo. São detalhes. Mas que para Ele, que criou as coisas de forma grandiosa e bela. Eu imagino Deus que criou tudo. Pensou nos detalhes, na combinação das cores. Aí Ele olha para nós, criaturas miseráveis, chegando para Ele, mal vestido, sem tomar um banho, sem escovar o dente. Tudo de perna para o ar. E Ele olha e fala, foi isso que eu fiz? Ele criou coisas maravilhosas. Cabe a nós nos esforçarmos por ser minimamente maravilhosos diante dEle. Nos esforçarmos por entregar a Ele o nosso melhor em tudo. Ainda que talvez a gente tenha aprendido que essas coisas não importam. Deus olha o coração. Vai como você está. Ainda assim, Ele que criou tudo, perfeitamente belo, lindo, harmônico, vai estar olhando para nós, buscando essa beleza, essa harmonia, essa ordem, essa organização. Muitas vezes nós estamos perdidos porque todo o resto não está em ordem. Muitas vezes nós estamos confusos porque todo o resto não está em ordem. Talvez o que te falte não é ouvir uma palavra. Você está aqui todo culto, está ouvindo. E o que falta? Ordem, talvez. Organização. Beleza. Tudo aquilo que Ele já nos mostrou que Ele quer. Porque se Ele não quisesse, Ele não tinha feito assim. Se Ele criou as coisas de forma harmônica, bela, que se encaixam perfeitamente, que há ordem, que há uma hierarquia, você acha que Ele não se importa? Se Ele criou o homem, depois Ele traz a mulher e fala, é sua. Você acha que Ele não se importa com essa ordem? Tudo que Deus fez, Ele o fez com propósito. E assim nós devemos buscar seguir. Se Ele diz que é assim que tem que ser. Não pule, não burle as regras, as ordens das coisas. Não pense, não se iluda com o discurso de lá de fora que você tem que se desconstruir. Daqui a pouco os varão da igreja estão chegando de unha pintada e saia. Não é assim. O Senhor não fez assim. E a forma como Ele estabeleceu é perfeita e é assim que tem que continuar. Então entenda que Ele se importa com a beleza, com a ordem e todas essas coisas. No seu lar, na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Todas elas continuam importando. Porque se dizemos que andamos com Ele todo o tempo, que somos morada do Espírito, não cantamos isso? És bem-vindo aqui, vem inundar.
como é que ele enche? Qual é a situação em que ele encontra quando ele vem para encher? Ele chega e diz, ai, que maravilha, é aqui mesmo que eu queria vir. Ou ele olha e fala, Deus amado, tento outra hora. Esteja em condições de ser habitado. Esteja em condições apresentáveis ao seu Deus. Ainda que talvez você tenha a sua correria do dia todo, se esforce para entregar no fim do dia uma bela casa, uma bela roupa, um belo perfume e dizer, Senhor, esse é o meu último momento do dia com o Senhor. Mas cá está, tudo belo, tudo organizado, tudo em ordem. Para que a sua entrega ao Senhor não seja falha, porque Ele se afasta daquilo que Ele encontra de forma desagradável. Ele disse, se eu encontrar algo que não está agradável a mim, eu me afasto. Então, se esforce para que no fim do dia, aquilo que você entregar a Ele, ainda que seja o melhor de todo, nas festas, bota só as melhores roupas para sair. Às vezes a gente só perfuma a casa para as visitas. E o Senhor está entrando na sua casa todo dia. Você está mesmo sendo morado do Espírito. O Senhor se afasta na desordem. Se queremos a presença do Senhor, se queremos mais, precisamos oferecer a Ele ordem, organização, beleza, tudo que o mundo não tem. Eles não têm nada disso a oferecer e querem nos ensinar que assim é bom. Mas continue com as escrituras que dizem que Ele se importa e que é o que Ele busca em nós. Se Ele se afasta da desordem, Ele busca o quê? A ordem, a organização e a beleza. Então, que nós nos esforcemos por continuar a oferecer a Ele sempre o melhor, em toda situação e em todas as áreas das nossas vidas. Amém?